Olá, pessoal. Então, vamos começar a sexta aula da disciplina de instrumentação industrial, onde nós vamos falar sobre a pressão. Então, quais são os objetivos da aula de hoje? Inicialmente, nós vamos entender o conceito de pressão, onde nós vamos dar, inclusive, alguns exemplos que se aplicam ao nosso cotidiano para entender melhor o que representa essa variável. Vamos diferenciar os diversos tipos de pressão, como pressão manométrica, pressão atmosférica, pressão absoluta. E, finalmente, nós também vamos listar os principais instrumentos utilizados na indústria para medir e indicar o nível de pressão de um determinado processo industrial. Em meio a vários pontos de pressão, temperatura, vazão e nível a serem medidos em uma planta industrial, diversos erros de montagem eles podem colocar a segurança do instrumento, do operador e até mesmo a planta em risco. Isso sem falar em problemas de análise e o controle quando tiver alguma ligação errada de algum sensor, algum transdutor, algum transmissor, enfim, de algum instrumento que vai fornecer uma informação que não é confiável no processo, né, gerando alguns resultados que não são desejáveis. A falta de conhecimento teórico na medição básica das variáveis do controle de processos coloca uma enorme dificuldade de operação dessa planta. E por isso é de vital importância que os técnicos e engenheiros de instrumentação saibam exatamente o correto funcionamento de um determinado instrumento, né? Seja transmissor, sensor, transdutor, e qual é a metodologia desse instrumento de medir a variável de processo. Entre esses diversos instrumentos, como manômetros, termômetros e transmissores, por exemplo, a escolha sempre deve ser feita levando em conta as premissas de funcionamento desse instrumento e das variáveis a serem medidas. Existem diversos princípios para se medir essas variáveis, conforme a gente vai ver aí ao longo das próximas aulas. E é necessário a gente identificar qual vai ser a melhor forma de medir a variável em um determinado processo, podendo assim especificar adequadamente o equipamento. Então, por exemplo, digamos que a gente deseja medir a pressão em um determinado tanque, tá? Mas esse tanque ele vai ter uma temperatura muito alta, então a gente tem que utilizar algum transmissor, algum sensor de pressão que leve em consideração que a temperatura vai estar alta. Tá? Então, a gente tem que levar todas essas premissas, né, essas configurações em questão quando a gente for especificar um determinado instrumento para o processo industrial. Então, o que nós vamos ver a partir de hoje é, inicialmente, entender o conceito, né, o que representa fisicamente as variáveis de medida. Tá? No caso, nós vamos focar em pressão, temperatura, vazão e nível. E nós também vamos começar a verificar qual é o princípio de funcionamento dos sensores que vão detectar essas variáveis. Tá? E a gente faz tudo isso com o objetivo de verificar qual vai ser o melhor instrumento que será utilizado em um determinado processo. Então, vamos começar falando sobre a variável pressão, dando inicialmente qual é o seu conceito. Então, a pressão ela é definida como a relação entre a força que atua perpendicularmente a uma superfície e a sua área. Tá? Então, nós temos a pressão, né, no caso eu estou aqui chamando de P, ela vai ser igual a essa força que está sendo perpendicularmente aplicada a uma determinada superfície, dividido por essa área, tá? A área dessa superfície. Então, aqui nós temos apenas um exemplo, tá? Nós temos essa superfície aqui, que tem uma determinada área A, e nós temos a força que está sendo perpendicularmente aplicada nessa superfície. Então, esse perpendicularmente apenas significa que existe um ângulo de 90 graus entre essa força que está sendo aplicada e a superfície. Tá? A unidade de medida de força é Newton, que é representado pela letra N, e a unidade de medida de área é metro quadrado. Tá? Então, como pressão é a divisão de força sobre área, a pressão, né, a unidade de pressão, vai ser Newton por metros quadrados, ou isso aqui também é chamado de Pascal, tá? Abreviadamente ficando só PA. Então, PA é uma unidade de pressão. Uma observação importante que a gente pode fazer
é que as variáveis de vazão e nível elas podem ser medidas através da medição de pressão. Tá? Então, dependendo da pressão diferencial que está sendo aplicada a um determinado instrumento, a gente pode inferir qual é a vazão e o nível. Mas isso nós vamos deixar para explicar melhor mais para frente. No slide passado, eu apresentei uma definição mais formal em relação ao significado de pressão. A partir de agora, eu vou tentar trazer alguns exemplos que aplicam-se mais ao nosso cotidiano para a gente poder entender realmente o que significa a variável pressão. Tá? Então, no caso, um dos exemplos mais simples que a gente pode trazer para vocês é o fato de amolar uma faca. Então, quando a gente faz isso, o objetivo é fazer com que a área de contato com o objeto que será cortado seja o menor possível. Então, só relembrando a equação, né, nós temos que P, que é a pressão, vai ser igual a F sobre A, dividido por A. E perceba que quanto mais a gente amolar uma determinada faca, menor será essa área de contato que entrará em contato com o objeto que vai ser cortado. Então, conforme a gente vai amolando a faca, essa área vai diminuindo cada vez mais. E se a gente observar nessa equação, quanto menor for o valor da área, maior será a pressão. E, consequentemente, quanto maior será a pressão, mais fácil vai ser cortar o determinado objeto. Então, perceba que o contrário também pode ser aplicado. Então, perceba que se essa área da faca que vai entrar em contato com o objeto a ser cortado for muito grande, né, vai ficar muito difícil cortar o objeto. Tá? Ou seja, se essa área que for grande, a pressão vai ser pequena. Tá? Então, esse é um exemplo bem simples que a gente pode aplicar ao nosso cotidiano para a gente entender um pouco o que significa pressão. O segundo exemplo é fixar o prego na parede. Tá? Então, imagine que a mesma força está sendo aplicada a um prego e nós temos esses dois casos aqui. Esse aqui que é o jeito correto de se fazer, né? Então, perceba que a área que vai entrar em contato com a superfície, né, que o prego será aplicada, nesse caso aqui é bem pequena, né? Perceba que se a gente comparar aqui com a cabeça do prego, ela é bem pequena. Se a gente fosse fazer o contrário, né? Imagine que, por algum motivo, né, a gente está fazendo agora apenas alguns testes, a gente colocasse a cabeça no prego em contato com a parede. Nesse caso aqui, essa área de contato aqui é muito grande. Então, se a gente aplicar a mesma força que a gente está aplicando aqui, vai ser muito difícil a gente conseguir fixar esse prego na parede. Tá? Então, nesse caso aqui, como essa área é muito grande, a pressão vai ser muito baixa. Já que, como a área é pequena, a pressão vai ser maior. Isso considerando que a gente vai ter a mesma força sendo aplicada. Tá? Então, nesse caso aqui, como essa área de contato com a parede é menor, vai ser muito mais fácil fixar o prego na parede. Nesse outro caso aqui, como essa área que está em contato com a parede é muito grande, vai ser muito mais difícil fixar esse prego na parede. Até agora, foram mostrados dois exemplos onde desejava-se que a pressão aplicada sobre um determinado objeto fosse grande. Porém, existem outras aplicações onde deseja-se uma baixa pressão aplicada em algum objeto ou algum solo. Então, uma dessas aplicações é a utilização de sapato de neve. E o que acontece quando a gente deseja utilizar isso? Por que a gente deseja? O peso de quem caminha sobre a neve, ele vai ficar com uma área maior do que a área dos pés, diminuindo assim a pressão exercida sobre o solo. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a área que entrará em contato com o solo é definida pelo pé da pessoa que está pisando na neve. Quando a gente utiliza esse sapato, perceba que a área em contato com o solo aumentou bastante. Tá? E como essa área aumentou, a pressão aplicada sobre a neve vai diminuir e, portanto, vai ser mais difícil com que a pessoa afunda na neve. Tá? Então, esse é um exemplo clássico onde se utiliza-se sapatos de neve para diminuir a pressão aplicada sobre a neve. Tá? E com isso, essa pessoa aqui vai conseguir andar mais facilmente sem afundar sobre a neve. Um segundo caso é um carro andando na areia. Tá? Então, nessa primeira foto aqui, nós temos que o pneu está cheio. Tá? Então, aqui nós temos uma determinada área de contato que o pneu está fazendo com o solo.
No caso, quando esse mesmo carro ele for para a areia, é desejável que se haja uma baixa pressão, porque senão o carro vai afundar na areia mais facilmente. Então, uma forma da gente diminuir a pressão aplicada sobre o solo, né, que nesse caso é areia, é aumentar essa área de contato. E uma das formas da gente aumentar essa área de contato é justamente esvaziando os pneus. Ao esvaziar os pneus, a gente pode perceber que essa área aqui do pneu que vai entrar em contato com o solo é bem maior do que se ele estivesse cheio. Logo, consequentemente, a pressão vai diminuir e vai ser mais difícil com que o carro atole na areia. Então, é por isso que alguns carros, quando eles vão para a praia, antes deles realmente entrarem na areia, é esvaziado um pouco cada um dos pneus, de forma que a área de contato com a areia vai ser maior e a pressão vai diminuir. Assim vai ficar mais difícil do pneu do carro atolar na praia. A pressão, ela sempre é medida em relação a alguma referência. E na maioria dos casos, essa referência é a pressão atmosférica, que ela pode ser definida como sendo a pressão exercida pela camada de ar sobre a superfície terrestre. Então, por exemplo, ao nível do mar, a pressão exercida pela camada de ar é de 760 milímetros de mercúrio. Tá? Essa unidade aqui é uma outra forma de medir pressão. Então, aqui nós temos um outro caso que, dependendo da altitude do local, nós vamos ter uma diferente pressão atmosférica. Então, por exemplo, São Paulo já tem uma pressão menor, de 675 milímetros de mercúrio. E uma coisa que a gente pode perceber em relação à pressão atmosférica é que conforme nós vamos elevando a altitude do local, essa pressão ela vai diminuindo cada vez mais. Então, por exemplo, ao nível do mar é 760 milímetros de mercúrio. A 100 metros é 750, a 200 metros é 740, e assim vai aumentando. De forma que, por exemplo, se a gente estiver no Monte Everest, a gente vai ter o mínimo de pressão atmosférica. Outra pressão é a pressão relativa, também chamada de pressão manométrica. E nesse caso, ela é medida em relação à pressão atmosférica, ou seja, é a pressão atmosférica que eu acabei de explicar para vocês, que é tomada como referência, como pressão de referência. Tá? E essa pressão relativa geralmente é expressa através de PSIG. Então, qual é a maior motivação da gente utilizar a pressão relativa? Perceba que, como a gente está tomando a pressão atmosférica como referência, se a gente pegar um determinado dispositivo, um determinado processo industrial e medir a pressão dele, ele vai ficar invariável em relação à altitude. Tá? Então, nesse caso aqui, se nós temos esse processo aqui e esse transmissor no nível do mar, ele vai medir 1000 milímetros de mercúrio. Né? Se ele estiver em São Paulo, vai ser também 1000 milímetros de mercúrio. Tá? Então, em todo local que a gente tiver, se a pressão relativa, teoricamente, deve ser a mesma para aquele processo. Tá? Um outro tipo de pressão é a pressão absoluta, que é justamente a soma da pressão relativa e atmosférica. A gente também pode se dizer que ela é medida a partir do vácuo absoluto. Tá? Então, nesse caso aqui, né, mesmo que a gente tenha uma mesma aplicação sendo feita, dependendo da elevação do local que ela está sendo feita, ela vai ser diferente. Tá? Então, um determinado processo industrial aqui em Natal, ele iria ter, por exemplo, 1760 milímetros de mercúrio, e se esse mesmo processo, exatamente o mesmo processo, fosse medido lá em São Paulo, seria de 1675, porque a gente não está mais tomando como referência a pressão atmosférica, e sim a pressão absoluta. Existem também outros tipos de pressão que podem ser medidos, e esses tipos de pressão que eu vou apresentar para vocês, que no caso é a estática, dinâmica e a pressão total, eles levam em consideração um fluido em movimento, como por exemplo, dentro de um determinado tubo. Então, falando inicialmente sobre a pressão estática, ela é definida como a pressão exercida em um ponto, que é transmitida integralmente em todas as direções e produz a mesma força em áreas iguais. Tá? Então, aqui eu até tinha colocado um GIF aqui, né, que a gente vê um pouco a definição dessas pressões sendo mostradas nessa figura. Tá? Então, aqui nós temos a direção do fluido, tá? Que ele está vindo aqui da esquerda para a direita.
E aqui nós temos a medição da pressão estática, que ela será medida através de um orifício que é perpendicular ao escoamento. Então, perceba que nesse caso aqui, esse orifício aqui, ele não está na mesma direção da velocidade do fluido. Então, o fluido está vindo aqui, nessa direção aqui, e essa abertura aqui, esse orifício está totalmente ao contrário. Tá? Então, por isso que a gente chama que é estática, ele não está pegando a pressão em relação ao movimento desse fluido. Tá? Então, é por isso que a gente também diz que ela é medida através de um orifício perpendicular ao escoamento. Já a pressão dinâmica ela é definida como sendo a pressão exercida por um fluido em movimento paralelo à sua corrente. Tá? Então, nesse caso aqui, ele vai conseguir pegar justamente a pressão envolvendo a velocidade desse fluido. E, por fim, a pressão total é justamente a soma dessas duas pressões, que é a estática e a dinâmica. E ela também é conhecida como sendo a pressão de estagnação. Então, no caso, essa figura aqui, né, a gente pode ver que através desse orifício aqui, que está pegando justamente, está no mesmo sentido da propagação do fluido, e também tem essa outra parte que é perpendicular. Então, esse orifício aqui, ele vai acabar pegando a pressão total. Tá? Então, nessa figura aqui, nós temos a pressão estática, sendo inferida por esse manômetro aqui. Aqui nós temos a pressão total, sendo inferida por esse outro manômetro. Inclusive, a gente pode até ver aqui na figura, a pressão total, ela é bem maior, ó, ela chega até esse ponto aqui, do que a pressão estática, que chega apenas até esse ponto aqui. E nesse caso, fazendo essa arquitetura, se a gente pegar essa pressão total e diminuir da pressão estática, a gente consegue calcular qual é a pressão dinâmica. Tá? Então, apenas com essa configuração aqui, nós conseguimos calcular esses três tipos de pressão. Existem diversas unidades para se medir pressão. E nesse slide eu estou trazendo para vocês quais são as principais. E além disso, nessa tabela aqui, a gente está mostrando qual é o fator de conversão de uma determinada medida para outra. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui a medida bar, a gente tem que 1 bar corresponde a 100 kPa. 1 bar também corresponde a 14,50 PSI. E assim a gente consegue ver para todas as outras. Tá? Em geral, a gente tem toda essa quantidade, mas as mais utilizadas na indústria é PSI, ATM e kPa. Essas três são as mais utilizadas. Então, por exemplo, muitas vezes, alguma determinada medição está sendo apresentada em ATM, e a gente deseja saber qual é o valor correspondente em PSI. Então, a gente pode utilizar, inclusive, essa tabela ou pesquisar na internet como fica a relação entre essas duas diferentes unidades. Então, aqui eu trouxe apenas um exemplo para vocês em como a gente faria essa conversão. Né? Então, nesse exemplo aqui, a gente está pedindo qual é a pressão em PSI correspondente a 120 kPa. Tá? Então, a gente tem a pressão sendo medida em kPa e a gente deseja saber qual é o valor correspondente em PSI. Para resolver esse caso aqui, como a gente tem posse dessa tabela, fica fácil. Basta a gente fazer uma regra de 3. Então, por exemplo, nesse caso aqui, nós temos que 1 kPa corresponde a, se a gente ver aqui, ó, kPa, 1 kPa é 0,14504 PSI. Tá? Então, 1 kPa corresponde a 0,145. Tá? Eu não vou escrever o resto, não. E o que ele quer saber é a quantidade em PSI referente a 120 kPa. Então, nós temos 120 kPa e ele quer saber justamente qual é o valor em PSI, que eu vou chamar de X. Então, nesse caso, se a gente fazer aqui X, os meios pelos extremos, X vezes 1 vai ser igual a 120 vezes 0,145. E ao a gente fazer essa multiplicação entre 120 e 0,14, a gente vai ter que X vai ser igual a 17,4 PSI.
Tá? Então, é bem simples fazer essa conversão aqui. Com uma regra de 3, a gente consegue fazer essa equivalência. Tá? Claro, a gente tem que saber qual é a equivalência entre eles, mas a gente pode ver nessa tabela, também pode procurar na internet, então fica bem tranquilo a gente fazer essa conversão de um para o outro. Vamos falar agora sobre o manômetro, que é o principal instrumento utilizado para realizar a medição de pressão. Então, um manômetro são dispositivos utilizados para realizar a indicação local de pressão de um determinado fluido. Então, baseado nos tipos de instrumentos que a gente já viu nas aulas passadas, nós temos que um manômetro será um conjunto de um sensor e um indicador de pressão. Os manômetros eles podem ser divididos em duas partes principais, que dependem do tipo de funcionamento do dispositivo. Eles podem ser tanto um manômetro de líquidos quanto um manômetro do tipo elástico. O manômetro de líquidos ele utiliza um líquido como meio para medir a pressão do fluido. A sua construção é simples e de baixo custo, e basicamente ele é constituído por um tubo de vidro com área seccional uniforme, uma escala graduada, e um líquido de enchimento. Já os manômetros do tipo elástico, eles utilizam a deformação de um elemento elástico como meio para se medir a pressão. Em relação aos manômetros de líquido, nós temos três princípios de funcionamento distintos, ou seja, nós temos três dispositivos distintos. O primeiro é chamado de tubo de U, o segundo é tubo reto e o terceiro tubo inclinado. Tá? Então, cada um desses três dispositivos eles têm uma premissa, um modo de funcionamento diferente, mas no final das contas todos vão medir a pressão utilizando líquidos. Já o manômetro do tipo elástico ele tem mais classificações. Eles podem ser do tubo de Bourdon, no caso ele tem três outras classificações, onde ele pode ser do tipo C, tipo espiral ou tipo helicoidal. Também temos um instrumento diafragma, Foley e a cápsula. Então, todos esses dispositivos aqui são manômetros distintos que têm como objetivo fazer a indicação e o monitoramento da pressão. Então, só para exemplificar os instrumentos que eu acabei de apresentar, aqui nós temos o manômetro de Bourdon, que é um dos manômetros mais utilizados para realizar o sensoriamento e a indicação de pressão. Então, perceba que, no caso, esse manômetro aqui, ele está realizando a leitura tanto em PSI, que seria essa escala aqui que está em vermelho, tanto kgf por centímetro quadrado, que é essa escala externa aqui, que está em preta. Tá? No caso, esse dispositivo aqui eu tirei desse link aqui, onde está vendendo um determinado manômetro de Bourdon. Então, aqui a gente tem algumas características em relação a esse dispositivo, como, por exemplo, ele realiza a medição de pressão, é o manômetro de Bourdon, ele tem o range de 0 a 300 PSI, certo? Que é essa escala interna aqui, e também de 0 a 21 kgf por centímetro quadrado, que é essa escala externa. Ele também pode ser utilizado para realizar a medição de pressão de ar comprimido, de óleo, de água, vapor, fluidos em geral, e ele trabalha com circuitos pneumáticos e hidráulicos. Então, esse aqui é apenas um exemplo de dispositivo que realiza a medição de pressão. Se vocês digitarem, pesquisarem manômetro de Bourdon, vocês vão ver diversos dispositivos parecidos com esse aqui. E esse, sem dúvida nenhuma, acredito que seja o mais utilizado aí na indústria quando necessita realizar a medição e a indicação da pressão no local. Até agora, foram apresentados instrumentos que realizam inicialmente a detecção da pressão de um determinado fluido e realizam também a indicação da pressão. Porém, na maioria dos casos, em processos industriais, é necessário que essa medição seja padronizada e enviada para um determinado controlador. E por isso que a gente necessita de transmissores. Isso a gente já teve uma boa revisão nas aulas passadas. Então, os transmissores de pressão eles têm como objetivo enviar informações à distância de forma padronizada e utilizando um dos elementos sensores que eu apresentei para vocês nos slides passados. Então, o primeiro tipo de transmissor de pressão que a gente pode mencionar são os transmissores pneumáticos. Esses transmissores eles possuem um elemento de transferência que converte o sinal detectado pelo receptor de pressão em um sinal de transmissão pneumático, que em geral ele é padronizado dentro de uma determinada faixa. Essa faixa de padronização
é entre 3 a 15 PSI, ou, equivalentemente, de 20 a 100 kPa. Outro tipo de transmissão que é mais utilizado hoje em dia são os transmissores eletrônicos analógicos. Nesse caso, eles também vão realizar uma padronização, mas a saída desse transmissor será um sinal elétrico padronizado de 4 a 20 mA. Existem diversos princípios físicos relacionados com a variação de pressão que podem ser utilizados como elemento de transferência. E os mais utilizados recentemente são os tipos de Strange-Gauges, piezoelétrico e o sensor capacitivo. Então, no caso, esses três tipos de transmissores, eles possuem uma metodologia, certo? Um funcionamento de aquisição da pressão de um determinado fluido de maneira diferente. Porém, a ideia de todos eles é a mesma, né? No final das contas, por mais que eles tenham um princípio de funcionamento diferente, no final das contas, o que eles vão fazer é fornecer um sinal padronizado na saída. E, dependendo da aplicação, né, a gente vai utilizar diferentes tipos de transmissores. Por exemplo, tem alguns que são mais adequados quando se tiver uma temperatura do processo muito alta, tem outros que serão mais adequados quando a gente tiver uma pressão muito alta. Então, dependendo dos casos, a gente vai utilizar um determinado tipo de transmissor. Então, pessoal, com isso nós terminamos a aula de hoje. A ideia dessa aula era dar uma introdução sobre a pressão, a variável mais medida e controlada em processos industriais. Então, inicialmente, nós apresentamos o conceito, demos alguns exemplos que se aplicam ao nosso cotidiano para entender melhor o que representa a pressão. Também falamos de diversos tipos de pressão e, por fim, apresentamos os principais instrumentos empregados na indústria para realizar a medição e a indicação dos valores de pressão. Finalmente, aqui estão listadas as referências utilizadas para preparar o material da aula de hoje, que vocês podem acessá-los para complementar o conteúdo que foi passado para vocês.